Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu sempre ouvia as pessoas comentando a respeito desse trecho, dizendo que um cristão deveria ser como uma criança. E aí, os atributos que diziam a respeito dessa criança era que era uma criança pura, uma criança boazinha, que não tinha maldade, não tinha malícia, não fazia coisas erradas. E eu pensava, puxa vida, essa pessoa nunca foi na minha escola, né, quando era criança, porque as crianças faziam muitas coisas erradas, tinha muita maldade nas crianças, parecia. Porque aprenderam coisas erradas e replicavam coisas erradas. Mas, o que Jesus estava querendo dizer nesse trecho aqui, era sobre um atributo específico que toda criança tem. Ele não estava dizendo sobre a pureza unânime de todas as crianças do mundo. Ele estava dizendo o que ele explica no próximo versículo. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que Jesus estava falando aqui era sobre humildade. E esse é o tema da mensagem de hoje. A definição da palavra humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com superiores, acatamento, deferência, submissão. Ser humilde é uma característica de todas as crianças, porque por mais que uma criança faça alguma coisa errada, por mais que uma criança em algum momento minta porque aprendeu a mentir, por mais que uma criança faça bullying com outra criança, por mais que uma criança brigue, bata em alguém, faça alguma coisa que seja errada, quando essa criança é corrigida, seja por um professor, seja por um pai, seja por uma mãe, seja por um irmão mais velho, essa criança, ela respeita, ela recebe a correção, ela aprende com aquela correção, ela se coloca numa posição de humildade e constante aprendizado. E há alguns versos bíblicos que falam sobre essa mesma humildade. E eu vou citar para vocês aqui alguns que eu selecionei. Em Provérbios 22:4, o galardão da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em Lucas 14:10, mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, vem aqui para um lugar mais importante. Então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Em Lucas 22:26, mas vós não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Quando Jesus comparava governos, daquele que governava para dominar e do que governava para servir e para impulsionar as pessoas a crescerem ainda mais. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Alguns exemplos bíblicos de homens que foram humildes. Davi, em 2 Samuel 7,18, ele dizia a Deus: Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para me trazeres até aqui? Davi era rei de Israel, não tinha homem mais poderoso que ele naquela época lá. Ele se colocava em posição de humildade perante a Deus. João Batista. Jesus fala de João Batista que ele foi o maior profeta de todos os profetas e que maior profeta que ele em nenhum momento haveria. E ele seria também o último dos profetas. E João Batista se colocava também em posição de humildade quando se comparando ao Senhor Jesus. João, porém, tentava impedi-lo dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? No momento em que Jesus vai se batizar, em Mateus 3,14. Outro exemplo, pessoal, do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo se colocando como principal dos pecadores, colocando-se também em posição de humildade perante a Deus. Falando sobre a humildade de Jesus, do mestre, que dava também o exemplo, não somente ensinava com palavras. A profecia de Zacarias, no capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em João 13:5, não só falava, Jesus também dava o exemplo. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus lavando os pés dos discípulos. Exemplo de humildade. Em Filipenses 2:8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Imagina Jesus, o próprio Filho de Deus, desde a eternidade, ter se feito o homem para se sujeitar a tudo que ele viveu aqui, simplesmente para te dar o perdão e a salvação. E a característica da humildade, ela é muito importante para todas as pessoas que querem se aproximar de Deus. Coisas que o cristão tem que fazer: arrependimento,
cristão precisa se arrepender. A pessoa que quer se tornar um cristão, quer se aproximar de Deus, quer criar um relacionamento com Deus, essa pessoa precisa de arrependimento. E para haver arrependimento, primeiro tem que ter uma autoanálise, tem que ter uma autoconsciência, a pessoa tem que ter um autoconhecimento para perceber o quanto ela é ruim. Ela tem que identificar em si mesma todos os erros que ela comete, todos os pecados que ela tem. Para reconhecer isso, precisa de humildade, porque é natural do homem querer ser bom, querer ser soberbo, querer ser maior do que os outros. Para haver o arrependimento, tem que ser humilde. Para perdoar alguém que fez o mal contra você, você também tem que ser humilde, porque a pessoa fez o mal contra você, automaticamente isso desperta em você um orgulho, desperta em você a soberba, para acusar aquela pessoa, para talvez condenar aquela pessoa, para talvez vingar alguma coisa que foi feita contra você. Mas o perdão, ele precisa também de humildade, tem que ser muito humilde para perdoar. O não julgamento, uma característica imprescindível daquele que julga, é a soberba, porque para ele julgar a outra pessoa significa que automaticamente ele está se colocando numa posição superior àquela pessoa a quem ele está julgando. Ele não pode julgar alguém que ele acha que é melhor do que ele. Então ele julga porque ele se acha melhor do que aquela pessoa naquele quesito em que ela está julgando. Então precisa ser humilde também para não julgar. A autoconsciência, para se analisar, como o apóstolo Paulo falava, analise-se a si mesmo. Você tem que se analisar, se conhecer a si mesmo, observar em você as suas iniquidades e os seus problemas para depois passar para o processo de arrependimento. Para você se analisar e identificar em você os seus próprios defeitos também é um processo doloroso. Você se desfazer de si mesmo, você tem que ser humilde para fazer isso. Mais uma coisa, para finalizar, a respeito desse sentido de humildade, que são os que eu selecionei encontrando como o assunto dessa mensagem. A submissão à vontade de Deus. Para que você seja submisso à vontade de Deus, você precisa ser humilde. Aceitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aceitar aquilo que Deus quer para você. É necessário humildade. Então, eu te convido a fazer uma oração nesse momento comigo. Eu vou dizer algumas palavras e quero que você, aí do outro lado da tela, repita essas palavras comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te pedir que derrame em mim as condições e a natureza da humildade. Coloque dentro do meu coração a pureza, a simplicidade e o temor do Senhor, que é o princípio da tua sabedoria. Derrama sobre mim a tua humildade, para que eu não julgue mais, para que eu saiba perdoar, para que eu seja submisso à tua vontade e para que, me autoanalisando, eu possa todos os dias da minha vida me arrepender daquilo que eu faço de errado. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que com ele eu possa vencer as tentações do adversário e que eu possa me aproximar de ti em um relacionamento próximo de ti. Essa é a oração que nós fazemos juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Essa foi a mensagem de hoje.